Fala meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula do nosso módulo de botânica e vamos continuar falando um pouquinho sobre aquela tal de morfofisiologia vegetal. Quando a gente fala em morfofisiologia vegetal, a parte do morfo quer dizer que a gente está estudando a forma. E quando a gente fala em forma, não é necessariamente a forma macroscópica, a gente pode também considerar a forma microscópica. Estudar os tecidos que compõem esses vegetais, ou enfim, qualquer animal, quando a gente está estudando morfologia também. Por exemplo, se você for fazer algum curso da área de saúde, medicina, você vai ter histologia e anatomia, que são cursos de morfologia. Então o que a gente vai fazer? Dentro de todo esse nosso estudo da morfofisiologia vegetal, é muito importante a gente estudar a histologia vegetal, ou seja, como são os tecidos que compõem um vegetal. E basicamente o que a gente vai fazer é a gente vai pegar os 5 tecidos mais importantes desses vegetais e vai dividir em 2 aulas. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre 2, na próxima aula a gente fala sobre 3. Na aula de hoje então a gente vai falar sobre meristemas, o tecido meristemático, que você já ouviu a gente falar nas últimas aulas, né, da localização, na última aula basicamente, a localização do tecido meristemático, onde que ele vai estar. Hoje a gente vai explicar direitinho o que é esse tecido meristemático, como que ele vai funcionar. E a gente vai falar sobre os tecidos de revestimento e proteção que estão envolvidos aí na formação do corpo das plantas, certo? Vamos começar pelos meristemas. Então eu falei para vocês na última aula que o meristema ele é responsável pela formação dos tecidos da planta. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o embrião de uma planta ele é formado por tecido meristemático. E esse tecido meristemático ele tem a capacidade de se diferenciar em todos os tipos de tecidos que compõem o vegetal. Então, esse tecido meristemático ele é um tecido indiferenciado e ele tem as células meristemáticas elas têm um núcleo muito grande. Então, o que acontece com elas? Elas são células que estão se dividindo intensamente. Então o meristema está dividindo e se diferenciando nos diferentes tecidos que a gente vai ver aqui. Então há uma célula de revestimento, ou uma célula de sustentação, ou uma célula de condução, ou uma célula de preenchimento. Todas essas células são originárias de tecido meristemático. O tecido meristemático então foi se diferenciando e originando as outras células que compõem o corpo desse vegetal. No embrião, então, a gente só tem célula meristemática. Mas no indivíduo adulto, essas células meristemáticas vão se restringir a alguns pontos da planta. Então, principalmente, o ápice da raiz, que foi o que a gente viu na última aula, embaixo da coifa, e o ápice do caule. Lá na ponta do caule, a gente também tem tecido meristemático, que faz com que essa planta cresça para cima. Nas gemas laterais e nos nós dos colmos, a gente vai ter tecido meristemático que permite a formação dos ramos laterais e das folhas. E em algumas dicotiledôneas, na parte interna do caule a gente também tem tecido meristemático, que a gente vai chamar de câmbio, que vai promover o crescimento, desculpa, vai promover o crescimento em espessura do caule, tá? Então você percebe que quando a gente fala em tecido meristemático, a gente está sempre falando em crescimento da planta. O tecido meristemático ele tem essa importante função. Principalmente, então, no que a gente for ver no ápice do caule e no ápice da raiz. O que vai acontecer lá? Aquele tecido meristemático indiferenciado que está ali, ele vai se dividir. Vai se dividir e vai formando novas camadas de meristema, certo? As camadas que estão mais próximas do meio do caule, ou seja, as que estão mais distantes do ápice, elas vão começar a se diferenciar. E aí elas vão se diferenciar e vão se alongar. Conforme elas se alongam, elas empurram o tecido meristemático que está na ponta mais para a ponta, e mais para a ponta e mais para a ponta. Por que isso é importante? Porque essas células meristemáticas sempre vão estar na ponta. Independente do quanto essa planta cresça, o meristema sempre está na ponta, porque a célula que se diferencia do meio empurra o meristema cada vez mais para a ponta. Isso é muito interessante e costuma cair no vestibular de que forma? Ele te conta uma historinha, falando que um casal apaixonado estava no parque e resolveu escrever os nomes no tronco de uma árvore com um canivete. E aí ele te diz que essa planta cresce 1 metro por ano. E que dali 2 anos o rapaz volta. E em que altura vai estar
essa inscrição que eles fizeram. Aí você vai lá, todo pimpão, faz uma regrinha de 3 felizinho, acha a resposta, marca a alternativa e dança. Por quê? Porque a planta cresce onde? Cresce no meio, igual a gente? A gente cresce em vários pontos. Os animais crescem em vários pontos do seu corpo. A planta cresce no meio? Não, a planta cresce nos ápices. Então se você for lá e escrever o seu nominho lá, Rose Krebs, no meio da árvore, e você voltar daqui 50 anos aquela árvore estiver lá, o seu nome vai estar no meio da árvore. A planta pode estar com 200 metros de altura, seu nome vai estar no mesmo lugar onde você escreveu, porque a planta cresce nos ápices. Isso é muito importante da gente ter em mente. Outra coisa que pode acontecer que é muito interessante com os meristemas é que eles podem se diferenciar só metadinha. Eles diferenciam um pouco e se mantêm num estado semi-diferenciado. E depois de um tempo eles podem se desdiferenciar e voltar a ser meristema. Aí esse meristema desdiferenciado, então ele se diferenciou um pouco e depois voltou. A gente chama esse tipo de meristema secundário. Enquanto o meristema que é originário do tecido embrionário, ele é um meristema primário. Tá bom? É um tecido bastante interessante de ser estudado. Ele é muito usado, por exemplo, para estudar mitose. Porque como ele está muito em divisão, se você pegar a ponta de raiz de cebola, que normalmente é o que é usado para estudar mitose, você vai encontrar várias metáfases, anáfases, vai encontrar várias figuras mitóticas ali, porque está se dividindo intensamente. Tá bom? Então isso vai ser totalmente diferente do tecido que a gente vai ver agora, que são os tecidos de revestimento. Esses tecidos de revestimento, que a gente vai falar de principalmente 2 tipos, a epiderme e o suber, eles têm uma função protetora, porque pensa o seguinte, planta não foge, né? Planta não corre. Então, toda a proteção dela não pode ir para uma caverna se esconder enquanto o predador está ali. Ou da ventania da bexiga a planta vai para um abrigo. Não tem como. Toda a proteção dela tem que ser feita por esse tecido de revestimento. Então, a epiderme, ela vai ser um tecido mais fino, ela é formada por células achatadas. E essa epiderme ela vai gerar várias diferenciações interessantes. Mais importante delas, os estômatos, né? Os estômatos são diferenciações da epiderme que regulam a transpiração. Então essa epiderme ela normalmente vai ter uma cutícula serosa, uma cera por cima dela que impede a desidratação. E aí ela vai usar esses estômatos para regular quanta água ela perde ou não. Isso vai ser muito interessante na epiderme. Ela é muito flexível ali, né? E ela é bastante, diria, comparando com outro tecido de revestimento, permeável. Em compensação, o suber, né? Que vai ser esse outro tecido, ele é formado por células mortas. Olha que interessante. Porque o que acontece? Quando o suber se diferencia do meristema, se acumula em volta dele uma grande quantidade de um material lipídico, que é a suberina. Essa suberina impermeabiliza a célula e a célula não consegue mais fazer troca gasosa, não consegue mais receber nutrientes, não consegue mais eliminar excretas, ela morre. E aí a gente cria uma cápsula de suber oca. Isso vai revestir, vai formar uma parede grossa em volta da planta, que você já deve ter visto. É a cortiça, que usa para fazer rolha, que usa para fazer aquele muralzinho onde você coloca as suas taxinhas. Esse é o suber, né? E ele, sendo impermeável, ele teoricamente dificulta as trocas gasosas da planta. Então, assim como a epiderme formava estômatos, o suber vai formar lenticelas. Eu quero que vocês deem uma olhada nas imagens aí que a gente tem, ó. Eu tenho uma microscopia eletrônica de uma epiderme. Olha como a célula é irregular e chata. E isso aqui, ó, são as aberturas dos estômatos, que a gente vai ter só uma aula exclusiva para falar deles. Em compensação, dá uma olhada no suber. Ele é uma casca espessa que envolve o vegetal e ele tem várias rachaduras para permitir a ocorrência das trocas gasosas. Tá certo, gente? Bom, isso é uma passada geral sobre essa histologia vegetal, né? Na próxima aula a gente vai continuar falando, então estuda bastante essa para que você possa pegar a próxima com força, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Não esquece de curtir a página no Facebook, se inscrever no canal, deixar comentário, compartilhar com seus amigos, falar para todo mundo e mandar um abraço para sua mãe. Sei lá. A gente se vê na próxima aula e até lá.